Eu vou apresentar para vocês um tema interessante para quem trabalha no dia a dia de sistemas fotovoltaicos. É um tema técnico envolvendo, para entender melhor as questões inerentes à eficiência de inversores fotovoltaicos. Entender como os modos de operação dos inversores afetam a eficiência. Bom, eu sou lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, né, Universidade Federal de Santa Maria, que foi a primeira universidade federal criada no interior do país, fora de capitais, e foi criada junto com, no mesmo decreto que criou a UFG, aqui de Goiânia. Né? Então, foi criado, o presidente Juscelino Kubitschek criou a UFG e criou, no mesmo decreto, anexou a criação da UFSM, em Santa Maria. Né? Então, na UFSM nós temos o Instituto de Redes Inteligentes, que é um instituto que a gente trabalha com serviços e também trabalha com pesquisa e desenvolvimento. A gente tem lá uma unidade da Embrapi, na área de recursos energéticos distribuídos, fazendo pesquisa junto com a indústria do setor, né? Com eletroeletrônico na área de recursos energéticos distribuídos. A gente tem o serviço de ensaio, que é o digamos, o mais relevante aqui para o mercado fotovoltaico. A gente tem um serviço de ensaio de inversores fotovoltaicos acreditado pelo Inmetro. Só tem 2 laboratórios no Brasil que são acreditados pelo Inmetro, lá na UFSM e na USP também, no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tem no Instituto de Redes Inteligentes da UFSM, lá a gente faz até 75 kW. Inversores on-grid, off-grid e também os híbridos com bateria. Né? Além dos ensaios acreditados em Inmetro, também a gente faz ensaios para os fabricantes e distribuidores conhecerem melhor o seu equipamento. Né? Além da questão do programa setorial de qualidade, que é algo que também vai ser falado em outras palestras. Amanhã o professor Leandro Michel, meu colega lá da UFSM, vai palestrar, vai falar sobre a questão de qualidade de inversores, né? E também vai falar do programa setorial de qualidade, da BGD. Da relação à minha palestra, né? Vou conversar com vocês em relação à eficiência de inversores. Primeiro, o que é eficiência de inversor? A gente pode falar eficiência, mas o que é afinal? Né? Qual a diferença entre eficiência de conversão, eficiência total, eficiência global? Quais os fatores que influenciam a eficiência? E como maximizar a eficiência total? Bom, primeiramente, para conversar sobre eficiência, especialmente de eficiência de conversão, a gente tem que entrar o que tem dentro do inversor fotovoltaico. Dentro do inversor fotovoltaico, a gente tem eletrônica de potência, conversores estáticos. Né? Um inversor monofásico convencional, ele tem um conversor boost, ou um conversor boost para cada entrada MPPT, que é um conversor de corrente contínua para corrente contínua, que eleva uma tensão, digamos, de 300 volts para 400 volts. Né? Tem pelo menos esses conversores CCCC elevadores e tem também na saída ligado na rede um conversor de corrente contínua para corrente alternada, né, que é o inversor propriamente dito. Entre os dois nós temos um barramento de corrente contínua, que são aqueles capacitores grandões que a gente vê dentro do inversor, capacitores eletrolíticos, geralmente. São vários capacitores dentro lá do inversor, né, que formam o barramento de corrente contínua. O conversor CCCC de entrada, o conversor boost, que a quantidade de conversores boost é o número de MPPTs, a quantidade de MPPTs do inversor string. Né? Esse conversor boost, ele opera somente quando a tensão do sistema fotovoltaico é menor do que a tensão necessária do barramento de corrente contínua. A tensão do barramento de corrente contínua tem que ser geralmente no mínimo 380 a 400 volts. Né? É só nessa situação, quando a tensão de entrada do sistema fotovoltaico for de 200 volts, 300 volts, esse conversor CCCC boost, ele precisa operar, precisa obrigatoriamente operar. Senão, a gente tem um diodo
todos os inversores praticamente têm o chamado diodo de bypass, ou diodo de desvio, que ele bypassa a corrente, desvia o conversor boost. Para quê? Para gastar menos energia dentro do conversor. Ele esquenta menos, né? Dissipa menos energia dentro do inversor. Então a gente vai ver que isso daí também impacta na eficiência de conversão do inversor fotovoltaico. Bom, quando a gente pega o datasheet, o catálogo do inversor, a gente vê lá as curvas do inversor. Essas aqui são curvas experimentais que a gente obteve no laboratório, em 3 tensões de operação: a tensão de entrada mínima, a tensão de entrada nominal e a tensão de entrada máxima, né? A eficiência, geralmente, nos inversores é acima de 95%, acima de 90%, que é eficiência de conversão. O que é eficiência de conversão? É a potência da corrente alternada, no lado de corrente alternada, dividido pela potência de corrente na corrente contínua. Essa é a eficiência de conversão. Isso que a gente consegue medir, que mostra aquelas curvas lá do equipamento, né? As curvas que estão no catálogo. Quais os fatores que influenciam para a eficiência ser maior ou menor? Aqui a gente consegue ver nesse exemplo a eficiência máxima dá em torno de 96% de eficiência de conversão máxima. Isso ocorre para a tensão VCC máxima, tensão de entrada máxima, com uma potência mais ou menos de 50% da potência nominal. Certo? Então, são potência de operação instantânea que o inversor está operando, é um dos fatores que muda a eficiência. Potência mais baixa, por exemplo, abaixo de 10% da potência, por exemplo, um inversor de 5 kW operando com 500 watts no momento, ele vai ter menos de 90% de eficiência, geralmente. Né? Por quê? Porque tensão mais baixa tem eficiência mais baixa. Potência mais baixa tem eficiência mais baixa. E tensão também impacta, a tensão de entrada, o número de módulos fotovoltaicos em série, também impacta na eficiência de conversão. Se a gente coloca mais módulos em série, geralmente a gente consegue aumentar a eficiência. Por quê? Por que isso acontece? É por causa do que tem lá dentro do inversor, do conversor boost. Aqui nesse gráfico a gente pode ver a tensão do sistema fotovoltaico, VPV, e lá a tensão do barramento de corrente contínua no outro eixo. Quando a gente aumenta a tensão do sistema fotovoltaico, de 200 a 400 volts, a tensão do barramento de corrente contínua precisa estar no mínimo em 400. Então o boost, conversor boost, ele precisa operar mais. Né? Ele precisa operar e ali ele gasta bastante energia, certo? Nessa operação do conversor boost. Mas, quando a tensão de entrada do sistema fotovoltaico for superior a 400 volts, a maioria dos fabricantes usam o diodo de desvio, aquele diodo de bypass que ele vai gastar, talvez, poucos watts, vai gastar 6, 7 watts de potência em cima dele. É diferente do conversor boost, que vai gastar 20 watts em cima dele. Né? Então, quando a gente tem tensão mais alta, coloca mais módulos em série numa string, a gente consegue aumentar a eficiência, porque usa menos o conversor boost, conversor CCCC boost da entrada. Então, esse é o motivo, certo? Tem outra questão importante que impacta a eficiência, que eu não falei para vocês, é a temperatura do equipamento. A temperatura é um fator que os fabricantes não dizem como impacta na eficiência. É um problema de informação nos catálogos, certo? A gente vai ver depois alguns impactos disso. Olha só, em relação à temperatura, a gente fez ensaio em laboratório, o inversor começando frio, com temperatura baixa, né, e deixando ele esquentar. Depois aqui de mais de 1 hora de operação, aqui 4.000 segundos, né, mais de 1 hora de operação, no mesmo ponto de operação, mesma potência, mesma tensão, a eficiência diminuiu de 95,4 para 94,5. Diminuiu 1% de eficiência só com aquecimento do inversor.
Onde a gente vê isso nos catálogos dos fabricantes? Né? Isso não tem essa informação no catálogo, né? Então, o que os fabricantes fornecem de informação? Será que aquelas informações são inversor a frio ou são inversor a quente? Né? Tem questões de informação aí que impactam na eficiência e daí também impacta até nas simulações de PV-Sys, PV-Sol, softwares de simulação, certo? Então, isso daí é uma questão relevante que não é tão bem tratado. Quando a gente vê as informações de eficiência, geralmente a gente utiliza vê nos catálogos as chamadas eficiências ponderadas. O que são eficiências ponderadas? É uma eficiência média de operação do inversor para determinados climas, né? Por exemplo, a eficiência euro, se vocês olharem nos catálogos, a maioria dos fabricantes fornecem a eficiência ponderada euro e a californiana, que ela pega uma média ponderada de vários pontos de potência do inversor e calcula uma média. A eficiência euro, ela pesa mais 50% da potência do inversor. 48% da eficiência euro está em 50% da potência. E na eficiência californiana, esse SEC é a abreviação de California Energy Commission, né? Ela pesa mais a californiana em 75% da eficiência do inversor. Porém, essas informações de eficiência também, elas não são muito válidas quando a gente usa o dimensionamento do sistema fotovoltaico diferente de 1 para 1, da potência de corrente contínua, talvez muito maior, 30%, 40%, 50% mais do que a potência do inversor de corrente alternada. E daí essas eficiências aqui já não valem tanto, certo? Então, tem essas questões ali que pesam nessa questão. Bom, uma questão também nas problemas de informação de eficiência nos catálogos. Eficiência ponderada, geralmente, é um dado um pouco mais adequado do que usar eficiência máxima, porque eficiência máxima a gente nunca vai operar, geralmente. É um ponto muito específico de operação, determinada tensão de entrada, determinada potência, que dá uma eficiência máxima de 98%. Né? Mas isso é uma informação que não é tão relevante quanto uma eficiência ponderada, europeia ou californiana. E essas curvas de eficiência, mesmo nas ponderadas, podem não representar bem a realidade. Por quê? Porque o fabricante pode ter obtido os dados com instrumentos não muito bem calibrados, né? E também com temperatura fria do inversor, sem esperar o inversor esquentar na sua máxima temperatura, na temperatura de operação. Ainda mais aqui no Centro-Oeste, que é bastante quente, né? Como é que a temperatura do inversor opera mais quente, né? Então, isso tem que ser considerado na eficiência. E os simuladores, se a gente coloca no PV-Sys, no PV-Sol, eles também não consideram muito bem a questão do inversor esquentar bastante com a temperatura ambiente, né? Então, tem problemas aí que, às vezes, a gente prevê, faz uma estimativa de geração que se torna, no resultado, depois muito aquém da estimativa. Bom, a gente falou de eficiência de conversão, que é só potência de corrente alternada dividido pela potência de corrente contínua. Mas a eficiência total do inversor, do sistema fotovoltaico, é a eficiência que vai para a rede elétrica, dividido pela potência máxima do arranjo fotovoltaico. Né? Porque o inversor ele pode não extrair 100% da potência do sistema fotovoltaico. O inversor ele precisa, claro, ter estratégia de segmento do ponto de máxima potência. Um arranjo fotovoltaico, claro, ele tem, todo mundo conhece essa curva, né? A potência de um sistema fotovoltaico, ela tem um ponto de máxima potência, claro, né? Que é mais ou menos 80% da tensão de circuito aberto. Mais ou menos uns 80% da tensão do circuito aberto ele chega na máxima potência, o arranjo fotovoltaico. O inversor, claro, ele precisa operar nesse ponto de máxima para extrair a máxima energia que o módulo fotovoltaico, o arranjo fotovoltaico pode fornecer. E isso é a eficiência total, potência CA dividido pela máxima do arranjo fotovoltaico. Qualquer diferença
entre o ponto de máximo e o ponto que o inversor está operando, gera uma perda, né? Uma pequena potência perdida nesse exemplo aqui, né? Essa potência perdida é o que ele está deixando de gerar, de enviar para a rede elétrica, né? O inversor, claro, ele tenta buscar um algoritmo adequado, né? Geralmente não é um problema o algoritmo, os fabricantes têm algoritmos com eficiência superior a 99,9%, bem alta eficiência, né? Porém, claro, se tiver erros de medição nas próprias instrumentação do inversor, não for bem calibrado também, pode sair desse ponto de máximo, não ser tão eficiente o algoritmo. Além disso, isso eu falei do MPPT estático, existe o chamado MPPT, algoritmo de MPPT, quando existe sombreamento de parte de um arranjo fotovoltaico. Quando a gente tem sombreamento, aquele ponto de máximo lá de 80% da tensão do circuito aberto não é mais verídico. Pode se deslocar para um ponto de tensão menor, o ponto de máximo global. Então, tem fabricantes que têm algoritmos para detectar o ponto de máxima potência global. Aqui, em função de quantidade de sombreamento em arranjos fotovoltaicos. Olha só, nesse caso aqui, a gente tem um ponto de máximo com tensão bem menor do que o que deveria ser geralmente, né? Então, isso daí também é algo que os fabricantes, que é uma questão que pode gerar perdas, claro, na geração máxima possível. Outra questão também, que é algo que não tem se avaliado muito nas normas, é a questão do MPPT dinâmico. O que é isso? É o algoritmo quando passa nuvens muito rápidas, né? O inversor ele pode se perder no segmento de máxima potência. Aqui a gente fez um teste com o inversor comercial, né, no laboratório, variando, como simulando nuvens sobre o sistema fotovoltaico. Né, com uma variação daquele jeito das nuvens, o inversor se perdeu mais rapidamente na eficiência dinâmica, né? Então, a gente pode ver que tem essas questões aí. Outra questão agora que eu diria que é importante para todo mundo que instala, né? A gente tem utilizado, os integradores, instaladores têm utilizado a potência do sistema fotovoltaico muito superior, às vezes, à potência do inversor, a potência CA. Por exemplo, especialmente para sistemas com inversor de 75 kW, que é o limite da microgeração. Né? Então, às vezes, se utiliza sistema fotovoltaico com 100, 110, até já vi até 120 kW de sistema fotovoltaico. Não sei se alguém já instalou mais do que isso, mas né, durante o meio-dia a gente tem um achatamento da curva, porque é o limite do inversor na sua potência de saída. E toda essa área aqui é o que deixou de ser gerado. Mas isso é uma questão de projeto. É uma questão que tem que ser analisada no custo-benefício. Se aquela perda de energia compensa a redução do custo pelo fato de conectar na microgeração, ao invés de conectar na mini-geração. Né? Então, isso tem que ser analisado financeiramente, fazer uma análise econômica dessa questão. Mas é algo que gera perda de energia, com certeza. O inversor opera com tensão maior do que a tensão de MPPT, naquele ponto. Né? Para poder sair da máxima potência e extrair menos energia dos módulos fotovoltaicos. Também outra questão, no lado de corrente contínua, a gente tem a limitação no conversor CCCC, o conversor boost, né? Que, apesar do inversor começar a operar com algoritmo de segmento de máxima potência, com tensões baixas, às vezes de 100 volts, 120 volts, já começa, no catálogo aparece lá, que começa a operar em MPPT, né? Porém, tem o limite de corrente do inversor. Ele nunca vai chegar na potência máxima, com tensões baixas. Por quê? Porque não consegue, não pode ultrapassar a corrente máxima do conversor boost. E esse limite de corrente, digamos 15 amperes do conversor boost, é um limite térmico dos componentes. É uma questão necessária, claro, para evitar o sobreaquecimento dos componentes, até para a questão de garantia. E também, isso tem que ser cuidado especialmente com os módulos fotovoltaicos, esses de maior corrente, os novos, né, que tem que evitar a questão de operar com tensão muito baixa, né, operar com limite do inversor.
Outra questão que é super importante, que todo mundo já deve ter percebido, é a questão do derating de temperatura chamado, que é perdas por limite de potência, que o inversor ele reduz sua potência máxima de saída quando está muito quente o ambiente, né? Quando ele esquenta demais. Né? Aqui, por exemplo, um exemplo da Fronius, aqui tem no catálogo do Fronius Primo, né? Acima de 45 graus, o Fronius Primo de 8,2 kW, ele precisa, claro, operar com menos de 8,2 kW. Todos os inversores têm essa curva. Né? O inversor, é importante perceber uma questão, o inversor ele não mede a temperatura ambiente, ele mede a temperatura do seu dissipador. Isso daqui da temperatura ambiente é só uma consequência quando ele está operando. Né? A temperatura ambiente média que vai acontecer quando o dissipador chega lá a 60 graus, a 70 graus, né? E daí ele começa a reduzir sua potência possível na saída. Para quê? Para proteger o próprio equipamento, evitar reduzir a sua vida útil. Porque quanto mais esquentam os componentes internos, os IGBTs, os MOSFETs, mais ele vai reduzir a sua vida útil. Né? Isso é importante analisar no catálogo para ver se o inversor atende para aquele local que vai ser instalado. Eu tenho aqui um exemplo. Lá em Brasília, num sistema fotovoltaico de Brasília, que a gente tem um sistema com 2,6 kW de módulos fotovoltaicos e um microinversor de 2 kW instalado embaixo dos módulos fotovoltaicos. Né? Sem uma refrigeração adequada, o microinversor nunca chega acima de 1.500 watts. Né? Então, a gente consegue ver que tem esse achatamento na curva exatamente por causa da temperatura. Está acima de 65 graus, 67 graus a temperatura medida por ele. Né? Acho que é a temperatura ambiente. Então, muito provavelmente, isso aqui é o derating de potência. Porque o microinversor deveria fornecer até 2 kW, né? Mas ele não consegue nunca fornecer isso daí. Então, está sempre produzindo menos do que poderia produzir. Né? Inclusive, quando foram instalar esse sistema, até um amigo que instalou esse sistema na casa dele lá, ele me pediu algumas sugestões do que fazer e tal. Eu sugeri, coloca o microinversor no ambiente mais refrigerado, né, que consiga ventilar bem, mas no fim acabou instalando embaixo do módulo e acabou tendo essa redução de perda. Então, isso é uma questão, né, que é complicado, né, e tem que tomar muito cuidado, porque isso daí a energia gerada acaba se tornando muito abaixo do que o esperado. Pode gerar frustração do cliente de vocês. Outra questão que gera perdas também, por eficiência, é em redes de alta impedância, redes rurais com alta resistência, em que durante o meio-dia a tensão da rede vai lá para 240 volts, 242 volts. Aqui é 127 ou 220? 220? Pois é, 242 volts é o limite de desconexão do inversor. Seria 10% acima do 220. Né? Então pode acontecer do inversor ficar ligando e desligando durante o meio-dia, quando está produzindo bastante, ou se tiver vizinhos produzindo também. Isso gera perda de energia, certo? Gera energia que está deixando de ser produzida. Ou pode acontecer de alterar o limite de desconexão do inversor, colocar lá 260 volts, né? Dele não desconecta. Mas, e daí todas as cargas da residência, será que não vai ter problema nas cargas de estragar alguma coisa? Recebi esses dias a foto de um DPS que queimou porque estava com tensão muito alta operando no sistema fotovoltaico do lado. Né? Então, tem essas questões aí. Chegou a pegar fogo no DPS. Então, é complicado. Outra questão também, os inversores, ao invés de desconectar, nesse mesmo caso, podem reduzir sua potência ativa de saída para evitar a desconexão. Isso também, claro, gera perdas, é a eficiência que está sendo reduzida, a eficiência do sistema total, certo? Bom, sobre essa questão de eficiência, né, o que a gente pode concluir?
é importante... O que a gente pode fazer, vocês podem fazer para tentar aumentar a eficiência dos sistemas fotovoltaicos, gerar mais, atender mais expectativas de geração. Primeiro, utilizar tensões maiores nas strings. Claro, quando possível, quando não tem várias águas, né, numa casa, né, às vezes é melhor deixar numa string só com tensão mais alta do que em duas strings separadas. Por quê? Porque gasta menos no conversor boost a energia. Minimizar também a questão de perdas por temperatura, por excesso de temperatura, escolher bem o local do inversor, escolher o inversor adequado, que não tenha uma perda por temperatura muito elevada. E esse é o problema também de ter a informação correta, de que aquela informação fornecida no catálogo do inversor é verídica, né? Tem essa questão também, né? Então o professor Leandro Michels vai falar sobre isso amanhã, né, às 14 horas. E também a questão de evitar sobretensões, perdas por sobretensão, aumentando o diâmetro de condutores também evita aqueles problemas de ficar ligando e desligando, né? Em relação que a gente falou sobre a relação entre potência CC e potência CA, de usar de 30%, 130%, 140%, 150%, né, especialmente para sistemas de 75 kW, isso depende, claro, de vocês fazerem uma análise financeira sobre isso, né? Quanto aquela energia perdida compensa o quanto vai gastar a menos, né? Então, é uma análise a ser feita, é a questão financeira de projeto. Isso não é algo que dá para resolver assim, né? Mas uma questão importante também é sobre as informações de eficiência nos catálogos. Os simuladores, eles nem sempre consideram todos os fatores que afetam a eficiência. A eficiência afetada pela temperatura mais alta, os simuladores não consideram. A gente já fez essa análise ali, eles não têm essa consideração. Então, às vezes, mesmo num PV-Sol, PV-Syst, vai oferecer uma geração maior do que vai gerar na prática, né? E além disso, tem a questão, né, de rating de potência, que nem sempre os simuladores vão perceber toda a temperatura ambiente daquele local que vocês estão instalando, certo? Então tem que tomar essa atenção, talvez dentro do próprio simulador aumentar a temperatura ambiente para ver como é que fica a geração, analisar outros cenários. Certo, pessoal? Então essa é a minha apresentação. Muito obrigado.